Hoje, vamos mergulhar em um estudo profundo do capítulo 21 do livro de 2 Reis. Esse capítulo nos apresenta uma das fases mais sombrias da história de Judá, governada por Manassés, um rei que trouxe grande apostasia ao reino. Neste vídeo, vamos explorar as ações de Manassés, suas consequências, e o reinado de seu filho Amon. Além disso, vamos refletir sobre as advertências de Deus, que nos ensinam a importância da fidelidade e do arrependimento. Ao final do vídeo, teremos um momento especial de oração, um devocional para que possamos buscar a presença de Deus, meditar sobre seu caráter e nos aproximar dele com corações humildes e sinceros. Este é um momento para refletirmos sobre o impacto que o pecado pode ter em nossas vidas e como podemos evitar cair nas armadilhas da idolatria, falta de fé e rebeldia. Mais do que um simples estudo histórico, esse capítulo nos oferece lições poderosas e práticas que podemos aplicar em nosso dia a dia. Prepare-se para aprender mais sobre a história de Manassés e Amon, e também para buscar um momento de reflexão espiritual enquanto finalizamos nosso estudo com uma oração especial, pedindo a Deus que nos guie no caminho da santidade. Para entendermos completamente o capítulo 21, é importante observarmos o contexto histórico em que se desenrola. Manassés é filho de Ezequias, um rei fiel a Deus, conhecido por reformar o culto em Judá e por livrar a nação de muitos altares idólatras. No entanto, apesar do legado piedoso de seu pai, Manassés não seguiu os caminhos de Ezequias. Quando ele assume o trono, com apenas 12 anos, seu governo é marcado por uma total inversão de valores espirituais. O governo de Manassés durou impressionantes 55 anos, um dos mais longos reinados em toda a história de Judá. No entanto, em vez de ser lembrado por um governo próspero e justo, ele ficou marcado por liderar Judá a uma das fases mais corrompidas e espiritualmente devastadas de sua história. Desde cedo, Manassés começou a fazer tudo o que era contrário à vontade de Deus. A Bíblia descreve que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, 2 Reis 21, 2, e isso é algo que será repetido diversas vezes ao longo do capítulo, enfatizando a gravidade de suas ações. O primeiro grande pecado de Manassés foi a idolatria. Ele reconstruiu os altares aos deuses pagãos que seu pai, Ezequias, havia destruído, a 2 Reis 21, 3. Essa ação, por si só, já representava uma grande afronta a Deus, pois, em vez de incentivar o povo a adorar o Senhor, Manassés fez o oposto e liderou a nação na adoração de deuses falsos. Essa era uma prática comum entre as nações vizinhas de Judá, que adoravam deuses como Baal, Astarote e Moloque, e Manassés promoveu essas práticas dentro da própria Jerusalém. Além de restaurar os altares idólatras, Manassés fez algo ainda mais terrível, e ele chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, uma prática detestável e absolutamente proibida por Deus. O sacrifício humano era comum entre os povos pagãos, especialmente no culto ao Moloque, mas jamais deveria ser encontrado entre o povo de Deus. O Senhor havia advertido Israel, desde os dias de Moisés, contra tais práticas, afirmando que quem as praticasse seria cortado do meio de seu povo, a Levítico 21, 5. No entanto, Manassés, em sua rebeldia, não apenas ignorou esses mandamentos, como também os desafiou abertamente, oferecendo seus filhos a esses deuses falsos, a 2 Reis 21 horas e 6 minutos. Além disso, Manassés não parou por aí. Ele introduziu ainda mais práticas abomináveis, como a feitiçaria e a consulta a adivinhos e necromantes. Todas essas práticas estavam diretamente relacionadas ao ocultismo e à rebelião contra Deus, pois envolviam a invocação de espíritos e a tentativa de manipular forças sobrenaturais que não eram aprovadas por Deus. Manassés, de forma deliberada, trouxe essas influências malignas para dentro de Judá, contaminando o povo com o pecado. A Bíblia deixa claro que as ações de Manassés foram tão terríveis que ele fez pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos filhos de Israel, a 2 Reis 21, 9. Em outras palavras, o rei de Judá, que deveria liderar o povo na adoração ao Deus verdadeiro, estava sendo mais perverso do que os pagãos que haviam habitado a terra antes.
Isso nos mostra que, quando nos afastamos de Deus, podemos nos afundar em práticas que jamais imaginaríamos, chegando a um ponto de corrupção que nos leva a cada vez mais para longe de sua vontade. Manassés também tomou uma atitude extremamente desrespeitosa em relação ao templo de Deus. Ele colocou uma imagem de escultura dentro do templo do Senhor, profanando o lugar sagrado onde Deus havia prometido colocar seu nome para sempre, a 2 Reis 21:7. Essa foi uma afronta direta à presença de Deus e uma demonstração clara de que Manassés não temia ao Senhor. Ele não apenas levou o povo a adorar deuses falsos, mas também trouxe essas abominações para dentro da própria casa de Deus. Mesmo diante de tanta maldade, o Senhor, em sua misericórdia, enviou profetas para advertir Manassés e o povo de Judá. Deus não envia o juízo sem antes oferecer oportunidades de arrependimento. No entanto, o povo não deu ouvidos às advertências divinas. Eles continuaram obstinados em seus pecados, recusando-se a abandonar os caminhos de Manassés. E por causa dessa teimosia, Deus anunciou um julgamento severo sobre Jerusalém e Judá. O Senhor declarou que traria uma calamidade tão grande sobre Jerusalém que faria tilintar os ouvidos de todos os que ouvirem, 2 Reis 21:12. Essa expressão é usada para descrever algo tão terrível que seria quase impossível de suportar. Deus comparou o julgamento que viria sobre Judá ao que ele havia feito com Israel, o reino do norte, que já havia sido destruído pelos assírios por causa de sua idolatria. Agora, Judá enfrentaria o mesmo destino por seguir o exemplo ímpio de Manassés. Deus também mencionou que limparia Jerusalém como se limpa um prato, 2 Reis 21:13, uma imagem vívida de total destruição. Jerusalém, a cidade onde Deus havia colocado seu nome, seria desolada por causa dos pecados de seu povo. Isso nos ensina que, por mais que Deus seja paciente e misericordioso, o pecado continuado e sem arrependimento traz consequências severas. Não podemos brincar com o pecado, achando que Deus sempre nos livrará das consequências. Seu amor é grande, mas sua justiça também é perfeita. Após governar por 55 anos, Manassés morreu e foi sucedido por seu filho Amon. Infelizmente, Amon seguiu os passos perversos de seu pai. Ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, adorando os mesmos ídolos e recusando-se a seguir os caminhos de Deus, a 2 Reis 21:20-21. Amon não aprendeu com os erros de seu pai, e isso resultou em um reinado breve e trágico. Ele governou por apenas 2 anos antes de ser assassinado por seus próprios servos. O assassinato de Amon, no entanto, não trouxe paz ou restauração a Judá. O povo de Judá reagiu violentamente, matando os conspiradores que haviam assassinado o rei, e então coroaram Josias, filho de Amon, como novo rei. Esse evento marca o início de uma nova fase na história de Judá, pois Josias se tornaria um dos maiores reformadores espirituais do reino. Mas, antes de Josias, Judá teve que lidar com as terríveis consequências do governo de Manassés e Amon. A história de Manassés e Amon é um forte lembrete das consequências de se afastar de Deus e seguir o caminho da idolatria e da desobediência. Mas o que essa história pode nos ensinar nos dias de hoje? A importância da obediência a Deus. Quando nos desviamos dos caminhos de Deus e escolhemos seguir nossos próprios desejos, as consequências podem ser devastadoras, não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Manassés não pecou sozinho. Ele liderou toda uma nação à ruína espiritual, mostrando como nossas ações podem impactar muitos. O perigo da idolatria, e embora hoje não adoremos ídolos de madeira ou pedra, podemos ser culpados de idolatria de outras formas. Podemos colocar nossa confiança em coisas como dinheiro, sucesso, poder ou relacionamentos, em vez de confiar plenamente em Deus. Precisamos constantemente examinar nossos corações para garantir que Deus seja o centro de nossas vidas. A paciência de Deus tem limites, e Deus é incrivelmente paciente e misericordioso, mas sua paciência não é infinita.
Ele nos dá tempo e oportunidades para nos arrependermos, mas se continuarmos a rejeitar Sua palavra e persistirmos no pecado, enfrentaremos as consequências inevitáveis. A necessidade de arrependimento, e mesmo no meio da escuridão, Deus oferece uma saída. Ele envia advertências, oferece oportunidades de arrependimento e deseja nos restaurar. Mas, para isso, precisamos nos humilhar diante dele, confessar nossos pecados e buscar sua face. Agora, vamos terminar este estudo com uma oração de arrependimento e consagração a Deus, buscando sua misericórdia e graça para nos livrar das armadilhas do pecado e da idolatria em nossas próprias vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, viemos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo que, assim como o povo de Judá, muitas vezes nos afastamos dos Teus caminhos. Pedimos que Tu perdoes nossos pecados, limpa-nos de toda idolatria, e ajuda-nos a Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Pai, sabemos que as consequências do pecado são graves, e não queremos seguir o caminho da rebelião. Dá-nos um coração obediente, disposto a ouvir e seguir a Tua voz. Que possamos sempre lembrar do Teu grande amor e justiça, buscando a Tua vontade em tudo o que fazemos. Ajuda-nos a evitar as armadilhas que o mundo coloca diante de nós, e que possamos ser luz neste mundo, assim como Jesus nos chamou para ser. Senhor, sabemos que sem Ti nada podemos fazer, por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, fortaleça e renove nossas mentes. Agradecemos por Tua misericórdia e paciência. Que nunca esqueçamos do preço que foi pago por nossos pecados na cruz, e que vivamos em gratidão e fidelidade a Ti todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E assim, concluímos nosso estudo de hoje sobre o capítulo 21 de 2 Reis. Que essa história nos lembre da seriedade do pecado, mas também da grandeza da misericórdia de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus continua sendo fiel e nos chama de volta a Ele. Espero que você tenha sido abençoado com essa reflexão, e que possamos aplicar essas lições em nossas vidas, buscando sempre estar mais próximos de Deus. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio, nossa força e nossa esperança. Que possamos continuar caminhando em fidelidade a Ele, confiando que, em todas as coisas, Ele é soberano e amoroso. Que Deus abençoe grandemente sua vida e até o nosso próximo estudo bíblico.